Imagine um jogo de xadrez. Um jogo onde as peças não são apenas reis, rainhas ou bispos, mas o seu dinheiro, o seu futuro, a estabilidade do país. Agora imagine que, enquanto você se preocupa em pagar as contas, no final do mês, há jogadores neste tabuleiro que movem fortunas bilionárias como se fossem fichas de um cassino. Este não é o enredo de um filme de espionagem. Esta é a realidade do sistema financeiro e político brasileiro. E o caso que vamos desvendar hoje é a ponta de um iceberg gigantesco, uma teia tão complexa que liga desde os bastidores do poder até a sua conta bancária. Sejam muito bem-vindos. Cenário recente: a prisão espetacular de um dos nomes mais influentes do setor bancário. Heitor Montenegro, fundador de uma instituição financeira que até pouco tempo era celebrada nos círculos de investimento. Montenegro foi detido pela Polícia Federal quando preparava sua fuga para o exterior, num avião particular avaliado em centenas de milhões. A operação, batizada de Ponto Final, investiga um esquema de desvio de recursos que beira a casa dos 19 bilhões de reais. Mas, meus amigos, a prisão de um banqueiro, por si só, não é novidade. A verdadeira história, aquela que não é contada nos telejornais, está nos fios invisíveis que ligam esse homem a gabinetes ministeriais, a palácios de governo, a tribunais superiores e, pasmem, a veículos de comunicação que você consome diariamente. O Banco de Montenegro não era um banco qualquer, era uma máquina de captação de recursos que prometia retornos absurdos, superiores a 130% do CDI em certificados de depósito bancário. Durante anos, analistas financeiros em redes sociais, youtubers especializados e até mesmo grandes plataformas de investimento vendiam essa ideia maravilhosa. Aproveitem, é a oportunidade única. O que eles não diziam ou convenientemente ignoravam era que por trás desses rendimentos fabulosos havia uma estrutura frágil, alicerçada em operações de crédito fictícias, em empréstimos fantasmas que não existiam na realidade. Era um castelo de cartas, e a única coisa que o sustentava era a entrada constante de dinheiro de novos investidores para pagar os rendimentos prometidos aos antigos. Uma clássica pirâmide financeira, mas com a roupagem sofisticada de um banco. E onde entra o poder político nisso? É aqui que a história fica ainda mais sombria. Para que um esquema dessa magnitude funcione por tanto tempo, é essencial uma rede de proteção. Montenegro, um estrategista nato, não media esforços para construir sua própria corte de mente. Ele contratou como consultores e advogados ex-ocupantes dos cargos mais altos da República. Um ex-presidente da República, cujo nome é sinônimo de articulação nos corredores do Planalto, foi um de seus conselheiros, viajando a negócios para o Oriente Médio em missões para atrair investidores estrangeiros. Um ex-ministro de Estado, com passagem marcante pela pasta da Fazenda, integrava seu comitê estratégico, emprestando sua respeitabilidade pública ao grupo. E, talvez, o mais grave, o escritório de advocacia de uma cônjuge de um dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal foi contratado para a defesa de seus interesses. A pergunta que não quer calar: até que ponto a linha que separa o consultor do lobista é tênue? Enquanto isso, na outra ponta, o cidadão comum, o trabalhador que juntou seu suado dinheiro acreditando no sonho da independência financeira, era incentivado a investir. A propaganda velada era: coloque até o limite garantido pelo FGC-QC, algoder errado, o fundo cobre. Essa mentalidade, amplamente disseminada, criou
uma cultura de irresponsabilidade. Os agentes financeiros sabiam dos riscos, mas os ignoravam. As plataformas de investimento lucravam bilhões com as taxas de intermediação. Era um jogo em que todos ganhavam, exceto, é claro, quando a casa caía. E quando caiu o rombo, era tão grande que nem mesmo o FGC, um fundo sustentado pelos próprios bancos, daria conta de cobrir integralmente, sem que no final o custo fosse repassado de alguma forma para a sociedade através de tarifas mais altas ou da secura do crédito. Mas a teia não para por aí. A investigação revelou que fundos de pensão de estatais, o dinheiro destinado aos aposentados, foram colocados nesse navio furado. Um fundo vinculado a um estado da federação, por exemplo, aplicou a bagatela de 3 bilhões e 700 milhões de reais em produtos do Banco de Montenegro. O Tribunal de Contas emitiu alerta sobre o risco aos segurados, mas a decisão política, mais uma vez, falou mais alto. É o mesmo roteiro de sempre. A socialização dos prejuízos. Os lucros são privatizados, comemorados nos balcões de negociação, mas as perdas, estas sim, são distribuídas para o conjunto da população, que paga a conta sem nem mesmo entender o que aconteceu. Este primeiro bloco é apenas o começo. Nós acabamos de arranhar a superfície dessa caixa de Pandora. Mostramos como o sistema é alimentado pela ganância e pela conivência. No próximo bloco, vamos mergulhar fundo no lado mais sujo desse jogo. Como a máquina de propaganda foi montada, quem são os jornalistas e veículos de comunicação financiados por esse esquema e de que maneira a narrativa é controlada para que você, telespectador, nunca veja o quadro completo. A pergunta que fica é: em quem podemos confiar quando até as fontes de informação estão comprometidas? Imagine um jogo de xadrez, um jogo onde as peças não são apenas reis, rainhas ou bispos, mas o seu dinheiro, o seu futuro, a estabilidade do país. Agora imagine que, enquanto você se preocupa em pagar as contas, no final do mês, há jogadores neste tabuleiro que movem fortunas bilionárias como se fossem fichas de um cassino. Este não é o enredo de um filme de espionagem. Esta é a realidade do sistema financeiro e político brasileiro. E o caso que vamos desvendar hoje é a ponta de um iceberg gigantesco, uma teia tão complexa que liga desde os bastidores do poder até a sua conta bancária. Sejam muito bem-vindos. Cenário recente: a prisão espetacular de um dos nomes mais influentes do setor bancário, Heitor Montenegro, fundador de uma instituição financeira que, até pouco tempo, era celebrada nos círculos de investimento. Montenegro foi detido pela Polícia Federal quando preparava sua fuga para o exterior, num avião particular avaliado em centenas de milhões. A operação, batizada de Ponto Final, investiga um esquema de desvio de recursos que beira a casa dos 19 bilhões de reais. Mas, meus amigos, a prisão de um banqueiro, por si só, não é novidade. A verdadeira história, aquela que não é contada nos telejornais, está nos fios invisíveis que ligam esse homem a gabinetes ministeriais, a palácios de governo, a tribunais superiores e, pasmem, a veículos de comunicação que você consome diariamente. O Banco de Montenegro não era um banco qualquer, era uma máquina de captação de recursos que prometia retornos absurdos, superiores a 130% do CDI em certificados de depósito bancário. Durante anos, analistas financeiros em redes sociais, youtubers especializados e até mesmo grandes plataformas de investimento vendiam essa ideia maravilhosa. Aproveitem, é oportunidade única. O que eles não diziam ou convenientemente ignoravam era que por trás desses rendimentos fabulosos havia uma estrutura frágil, alicerçada em operações de crédito fictícias,
em empréstimos fantasmas, que não existiam na realidade. Era um castelo de cartas, e a única coisa que o sustentava era a entrada constante de dinheiro de novos investidores para pagar os rendimentos prometidos aos antigos. Uma clássica pirâmide financeira, mas com a roupagem sofisticada de um banco. E onde entra o poder político nisso? É aqui que a história fica ainda mais sombria. Para que um esquema dessa magnitude funcione por tanto tempo, é essencial uma rede de proteção. Montenegro, um estrategista nato, não media esforços para construir sua própria corte de Maine. Ele contratou como consultores e advogados ex-ocupantes dos cargos mais altos da República. Um ex-presidente da República, cujo nome é sinônimo de articulação nos corredores do Planalto, foi um de seus conselheiros, viajando a negócios para o Oriente Médio em missões para atrair investidores estrangeiros. Um ex-ministro de Estado, com passagem marcante pela pasta da Fazenda, integrava seu comitê estratégico, emprestando sua respeitabilidade pública ao grupo. E, talvez, o mais grave, o escritório de advocacia de uma cônjuge de um dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal foi contratado para a defesa de seus interesses. A pergunta que não quer calar: até que ponto a linha que separa o consultor do lobista é tênue? Enquanto isso, na outra ponta, o cidadão comum, o trabalhador que juntou seu suado dinheiro acreditando no sonho da independência financeira, era incentivado a investir. A propaganda velada era: coloque até o limite garantido pelo FGC-QC. Algo de errado, o fundo cobre. Essa mentalidade, amplamente disseminada, criou uma cultura de irresponsabilidade. Os agentes financeiros sabiam dos riscos, mas os ignoravam. As plataformas de investimento lucravam bilhões com as taxas de intermediação. Era um jogo em que todos ganhavam, exceto, é claro, quando a casa caía. E quando caiu o rombo, era tão grande que nem mesmo o FGC, um fundo sustentado pelos próprios bancos, daria conta de cobrir integralmente, sem que no final o custo fosse repassado de alguma forma para a sociedade através de tarifas mais altas ou da secura do crédito. Mas a teia não para por aí. A investigação revelou que fundos de pensão de estatais, o dinheiro destinado aos aposentados, foram colocados nesse navio furado. Um fundo vinculado a um estado da federação, por exemplo, aplicou a bagatela de 3 bilhões e 700 milhões de reais em produtos do Banco de Montenegro. O Tribunal de Contas emitiu alertas sobre o risco aos segurados, mas a decisão política, mais uma vez, falou mais alto. É o mesmo roteiro de sempre: a socialização dos prejuízos. Os lucros são privatizados, comemorados nos balcões de negociação, mas as perdas, estas sim, são distribuídas para o conjunto da população, que paga a conta sem nem mesmo entender o que aconteceu. Este primeiro bloco é apenas o começo. Nós acabamos de arranhar a superfície dessa caixa de Pandora. Mostramos como o sistema é alimentado pela ganância e pela conivência. No próximo bloco, vamos mergulhar fundo no lado mais sujo desse jogo: como a máquina de propaganda foi montada. Quem são os jornalistas e veículos de comunicação financiados por esse esquema? E de que maneira a narrativa é controlada para que você, telespectador, nunca veja o quadro completo? A pergunta que fica é: em quem podemos confiar quando até as fontes de informação estão comprometidas? Se o primeiro ato dessa tragédia aconteceu nos corredores do poder e nas salas VIP dos bancos, o segundo ato foi encenado bem diante dos nossos olhos, nas telas dos nossos celulares e nas páginas dos jornais que lemos. Porque todo castelo de areia precisa de um muro de proteção. E no caso do Império de Montenegro, esse muro foi construído com algo mais valioso que o dinheiro: a influência sobre a informação.
Enquanto os CDBs do banco rendiam 130% do CDI, outra máquina trabalhava a todo vapor, menos a máquina de propaganda. Heitor Montenegro não era um banqueiro comum, era um arquiteto de percepções. Ele entendia que no século XXI, a verdadeira moeda não é o real, o dólar ou o ouro, mas a narrativa. E para controlar a narrativa, ele fez o que todos os grandes titãs da história fizeram: investiu pesado no quarto poder. A investigação revelou que, por meio de sócios e holdings obscuras, Montenegro adquiriu participações acionárias significativas em alguns dos veículos de mídia mais influentes do país. Vamos nomear os bois o Brasil Diário Portal, que se tornou a bíblia dos analistas de mercado. A revista Capital, uma publicação tradicional que passou por uma misteriosa reestruturação acionária. E o Fato Online, um site de notícias que se especializou em ataques seletivos a adversários políticos do banqueiro. Reparem no padrão. Não se trata de comprar um jornal inteiro, mas de ter participação suficiente para influenciar a linha editorial, para silenciar reportagens inconvenientes e para promover aquelas que convêm. É a famosa teoria do gatekeeper. Quem controla o portão decide o que entra e o que sai. E os jornalistas? Os jornalistas, figuras midiáticas conhecidas, colunistas que são verdadeiras instituições, repentinamente começaram a tecer loas ao modelo inovador do banco. Um deles, um profissional condecorado com prêmios internacionais, chegou a escrever um artigo intitulado O Visionário das Finanças, elogiando a ousadia de Montenegro. Outro, famoso por suas críticas ferrenhas ao sistema, inexplicavelmente Calucé, sobre as denúncias que pipocavam. Coincidência, o diário oficial da burguesia financeira, que normalmente crucifica qualquer um que ouse desafiar o establishment, tratava o banco com luvas de pelica. A pergunta é: até que ponto essa blindagem era espontânea e até que ponto foi encomendada? Mas a engrenagem não parava na grande mídia. Ela se infiltrou no submundo dos gurus financeiros digitais. Um economista midiático, dono de um canal no YouTube, com 500 mil de inscritos e conhecido por suas posições supostamente anticapitalistas, era na realidade o consultor-chefe do Banco de Montenegro. Ele usava sua plataforma para sutilmente direcionar seus seguidores para os tais CDBs milagrosos. A estratégia era brilhante e diabólica: usar um discurso de esquerda inteligente para conquistar a confiança de uma audiência que se sente traída pelo sistema tradicional, para então leveloz a investir no que seria no final a mais pura expressão da especulação financeira. A hipocrisia chegava a tal nível que esse mesmo economista gravava vídeos condenando os banqueiros sanguessugas, enquanto, nos bastidores, jantava com o maior deles. E o que aconteceu quando a casa começou a desmoronar? O modo queima de arquivo foi acionado, posts foram deletados, vídeos foram tirados do ar, entrevistas se tornaram inexistentes. Nos grupos de WhatsApp, os apoiadores mais ferrenhos do economista passaram a atacar quem ousasse questionar a relação dele com o banco. A narrativa mudou de investimento seguro para a perseguição da mídia golpista. Era um roteiro previsível, mas assustadoramente eficaz. A desinformação criou uma cortina de fumaça tão densa que o cidadão comum ficou sem saber em quem acreditar. E é aqui, meus amigos, que a coisa fica profundamente pessoal, porque essa não é uma história sobre bilionários corruptos ou jornalistas venais. É uma história sobre como a nossa percepção da realidade é moldada, distorcida e, por vezes, comprada. É sobre como a confiança que depositamos em fontes de informação pode ser traída. É sobre como o seu desejo legítimo de melhorar de vida, de garantir o futuro da sua família, pode ser transformado em combustível para uma máquina que só beneficia uma elite incestuosa
que se reveza no poder, independentemente de ser de esquerda ou direita. Isso nos leva a um ponto crucial. Enquanto você assiste a este vídeo, pergunte a si mesmo: quantas das suas convicções são realmente suas? Quantas foram plantadas ali por um artigo que você leu, por um vídeo que você assistiu, por um especialista em quem você confia? A batalha mais importante do nosso tempo não é travada em campos de guerra, mas no campo da sua mente. E a arma mais poderosa nessa batalha é o questionamento. Agora, eu quero fazer um pedido diferente para você. Não vou simplesmente pedir para você se inscrever no canal ou dar um like. Isso é muito mecânico. Em vez disso, quero convidar você a fazer um pequeno experimento. Nos comentários, eu quero que você escreva uma única palavra que resuma o que você está sentindo depois de entender como essa teia de influência funciona. Pode ser revolta, clareza, desconfiança, esperança, qualquer coisa. Não escreva um texto longo, apenas uma palavra. Vamos criar um termômetro emocional coletivo e ver qual é o sentimento que domina essa nossa comunidade. E claro, se você ainda não é inscrito, faça parte desse grupo que está decidido a enxergar além das aparências. Sua palavra é importante. E assim chegamos ao terceiro ato desta tragédia anunciada. Depois de desvendarmos a teia financeira e a máquina de propaganda, precisamos encarar a consequência mais perversa de todas: a corrosão do próprio sistema político. Porque, quando o dinheiro e a narrativa se unem, o próximo passo natural é a conquista do poder de decidir quem governa. Os tentáculos do povo não se limitavam a banqueiros e jornalistas. Eles alcançaram o coração da nossa democracia, o Congresso Nacional. A Operação Ponto Final encontrou registros de que Montenegro mantinha um grupo coeso de parlamentares, uma bancada do banco, que atuava de forma orquestrada para travar investigações e aprovar medidas benéficas aos seus interesses. O mais chocante, essa bancada era transversal. Incluía desde um senador veterano do Nordeste, com décadas de casa e ligações históricas com o poder estabelecido, até um deputado federal jovem e viralático, eleito com um discurso de renovação política. Esquerda, direita, para o poder financeiro, isso é mero detalhe cosmético. O que importa é o alinhamento de interesses. Enquanto isso, um fenômeno curioso acontecia nas redes sociais. Apoiadores de um importante ex-governador, numa tentativa desesperada de limpar a barra de seu político de estimação, tentavam vincular o esquema inteiro a um ex-presidente da República que hoje enfrenta processos judiciais. A estratégia era clara: precisamos criar um inimigo comum para desviar a atenção. Mas os fatos são teimosos. As mesmas investigações que apontavam para um lado mostravam conexões igualmente profundas com o outro. Era um jogo de espelhos, onde o povo brasileiro sempre saía perdendo, distraído com brigas secundárias, enquanto o sistema real funcionava nos bastidores. A verdade é que estamos diante de uma nova configuração de poder. Não se trata mais da velha dicotomia entre esquerda e direita, mas de algo mais profundo e assustador. Um estado paralelo financeiro, uma estrutura que funciona à sombra do Estado oficial, com suas próprias leis, seus próprios mecanismos de proteção e sua própria ideologia, menos a ideologia do lucro. Acima de tudo, nesse cenário, políticos se tornam funcionários de segundo escalão, meros gerentes regionais de um conglomerado cuja sede fica em Wall Street e cujos valores são ditados pelo mercado internacional. E o que isso significa para o futuro? Significa que as próximas eleições podem ser as mais importantes da nossa história recente, mas por um motivo
que ninguém está discutindo. Não se trata apenas de escolher entre A ou B, mas de decidir se vamos continuar sendo reféns dessa máquina perfeita que descobrimos hoje. Os verdadeiros reformistas não serão aqueles que prometem mais Estado ou menos Estado, mas aqueles que tiverem a coragem de enfrentar essa simbiose doentia entre o financeiro, o midiático e o político. O caso do Banco de Montenegro não é um caso isolado, é um sintoma, é a febre, que indica uma doença muito mais grave. E a cura não virá de soluções mágicas ou de salvadores da pátria. Virá apenas quando entendermos que a verdadeira mudança começa na forma como consumimos informação, como investimos nosso dinheiro e, principalmente, em quem depositamos nossa confiança política. Chegamos ao final desta jornada. Foram quase 40 minutos desvendando os segredos mais sujos do poder. Mas sabe qual é a parte mais bonita dessa história? É que você chegou até aqui. Você dedicou o seu tempo mais precioso para entender o que realmente acontece. Isso mostra que você não é um espectador passivo. Você é parte da solução. Agora, eu quero fazer 3 pedidos especiais, daqueles que vêm direto do coração. Primeiro, se este vídeo te fez pensar, te deu uma nova perspectiva, una-se à nossa família. Clique em inscrever-se e no sininho. Não é sobre números, é sobre construir uma comunidade de pessoas que querem ver o Brasil com olhos mais críticos e corações mais esperançosos. Segundo, eu genuinamente quero saber da sua história. Nos comentários, me conte qual foi o momento deste vídeo que mais te marcou. O que você vai levar para a sua vida depois do que aprendeu hoje? Sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas. E terceiro, o mais importante, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ver isso. Não por views, mas porque a informação é a única arma que temos contra as sombras. Juntos, iluminando um cantinho de cada vez, vamos conseguir clarear toda a sala. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Obrigado por acreditar que um Brasil melhor é possível. E lembre-se, a mudança real não começa nos palácios. Começa aqui, na tela do seu celular, no seu grupo de família, na sua conversa de bar. Começa com você. Um forte abraço digital e até a próxima jornada.